Boa noite. Estamos aqui mais uma vez, iniciando os nossos trabalhos, das reflexões que fazemos todas as quartas-feiras, neste centro espírita, Frei Evangelista, que nos acolhe às quartas-feiras, para que a gente possa refletir o alimento da alma, a doutrina espírita, a lição mais doce para nossas vidas. E hoje estamos aqui, buscando nos aproximar do tema, e à medida que as pessoas estão chegando, nós estamos aqui aguardando uns 2 minutinhos para que a gente possa começar verdadeiramente. O tema então está aqui na tela: fora da caridade não há salvação. Este tema, ele está no Evangelho. Fora da caridade não há salvação. O momento que nós estamos aqui, todos nós voltados para dentro de casa, temos a certeza que esse tema é um farol a mais, a iluminar, a nos dar opção da vida que estamos levando. Então a caridade, ela é proposta pela doutrina como esta forma da nossa renovação, esta necessidade que nós temos de nos recompor por dentro, na alma, no coração, no sentimento, e diante da nossa convivência, nós vamos levando através do nosso exemplo as mudanças que vamos fazendo gradativamente dentro de cada um de nós. Mas para que a gente possa falar de caridade, é preciso também buscar no Evangelho um capítulo 11, em que mostra o egoísmo, no capítulo maior chamado Amar o Próximo como a Si Mesmo, para que a gente possa, antes de chegar na caridade, falar, refletir, introduzir com egoísmo, porque é ele que nos impede a realização dessa virtude diante da caridade. E neste capítulo, Amar o Próximo como a Si Mesmo, o Evangelho vai nos apresentar características importantes para que a gente possa, nesta reflexão, olhar para dentro de nós. Como nós iremos processar essa transformação diante dessa proposta da doutrina espírita, que é fazer com que a gente melhore o nosso relacionamento em qualquer circunstância que a gente esteja. E o Evangelho, então, ele aponta que o egoísmo é a chaga da humanidade. Ele ainda diz mais na frente, nós não colocamos, que o egoísmo e o orgulho são os 2 cânceres da vida. As marcas profundas que nos impedem esse movimento sagrado na direção da caridade, que é o nosso tema de hoje. Por que nós somos egoístas? Por que ele nos atrapalha? Porque o egoísmo, dirá o Evangelho, é um sentimento de interesse pessoal. Como nós queremos viver uma competição, este sentimento pessoal, ele se aflora e a gente passa a querer ganhar do outro a meta que nós precisamos para nos considerar felizes, mesmo sabendo que é uma caminhada ilusória quando se busca a felicidade conquistando
às metas materiais. Ainda o Evangelho vem dizer, nós estamos aqui acompanhando, ele é o monstro devorador de todas as inteligências, filho do orgulho e causador de todas as misérias do mundo. Todas as nossas aflições, dirá o Evangelho, são consequências do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Mas como nós estamos hoje com uma proposta da caridade, nós temos que estar refletindo esses aspectos que nos impedem, conforme nós falamos no início. O egoísmo, então, ele é a negação da caridade. Eu só vou conseguir ser caridoso quando nós conseguirmos abafar, substituir esta imperfeição chamada egoísmo pela caridade, uma virtude que abre os braços e o nosso coração na direção do outro, na necessidade do outro. Então nós vamos estabelecer a caridade. Então observe como é importante, contextualizando o tema que nós estamos conversando agora, nesses momentos que nós estamos diretamente na convivência dentro do nosso próprio lar. Então veja que essa negação da caridade é, consequentemente, o Evangelho vai apontar o maior obstáculo à felicidade do homem. Mas se quando perguntam para nós o que nós queremos ser, nós sempre respondemos que queremos ser felizes. Esta felicidade que nós estamos buscando, ela é pavimentada pela caridade e não pelo egoísmo. Veja a necessidade que estamos de refletir o egoísmo, eliminando esta cerca, eliminando este muro chamado egoísmo, derrubando e colocando uma ponte na direção do outro para que possamos caminhar na direção da caridade e, consequentemente, da nossa felicidade. Ainda com relação ao egoísmo, tem uma passagem do Evangelho que nós colocamos aqui, que é interessante refletir nesse momento. Quando o Evangelho diz que Jesus deu o exemplo da caridade, toda a sua peregrinação neste planeta, nesta terra, foi exprimindo o sentimento de amor. O exemplo, uma reencarnação dos valores morais que nós precisamos ter através da vivência de Jesus pelo tempo que passou conosco. Entretanto, mesmo caminhando, mostrando a caridade, o perdão e outras características, outras virtudes que nós também precisamos, entretanto hoje especificamente a caridade, aparece na mesma relação, no mesmo contexto, a figura de Pôncio Pilatos, que deu o exemplo do egoísmo. Diz o Evangelho, então, pois quando o justo, que é Jesus que está se referindo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo, que me importa? Olha só a expressão, que me importa? É a insensibilidade diante de uma relação humana. E a gente se pergunta, será que o Pilatos se acabou, ficou lá na época de Jesus? Ou ainda nós convivemos com pessoas simbolicamente representando o papel de Pilatos? E diz aos judeus, este homem é justo, por que o quereis crucificar? Entretanto, ele deixa que o conduzam ao suplício. Mesmo reconhecendo que Jesus não teria motivos para passar pelo Calvário e pela crucificação, voltando ao mundo espiritual pelas portas da cruzes, ele lava as mãos. Ele não se posiciona nem
pela injustiça que estava sendo feito, nem pela humanidade que precisava ser colocada naquele momento. Então veja que o egoísmo, ele nos leva a estados irracionais da vida. Por isso que ele é o maior obstáculo para a nossa caridade, que é exatamente o tema que nós estamos conversando agora. Então, com isso, nós precisamos trazer para a nossa reflexão uma passagem do livro de André Luiz, psicografado pelo nosso saudoso Chico Xavier, pela luminosidade da sua mediunidade. O título do livro é oportuno para a nossa reflexão de hoje: Missionários da Luz. Quem são os missionários da luz? Aqueles que se propõem a fazer uma transformação, uma substituição do egoísmo, desta imperfeição, para uma caminhada na direção da virtude chamada caridade. Quando assim trazemos para nós esta transformação, nós podemos nos considerar, segundo André Luiz, um missionário que busca a luz, sabendo ainda, dirá o Evangelho, todas as vezes que nós acendemos uma luz para alguém, o primeiro a ser beneficiado por esta luz somos nós mesmos. Então veja como é sábia as ponderações que o Evangelho vem trazer e como são necessárias estas reflexões para que a gente possa, diante dessa, vamos chamar assim, de receita, desses ingredientes, a formar este homem novo que está abafado dentro de cada um de nós. Abafado pelo egoísmo, abafado pelas nossas imperfeições, e a gente precisa deixar que este homem novo nasça dentro de nós, caminhando de uma forma sagrada na direção do outro, estabelecendo a caridade de que todos nós precisamos neste mundo nosso, neste planeta, uma escola abençoada onde devemos aprender as lições mais sublimes das virtudes para a nossa convivência. Então, André Luiz, ele coloca que quando a gente se apresenta com essa humildade na relação das pessoas, muitas vezes as pessoas nos chamam de covarde, como chamaram várias vezes para Jesus. Então, não é uma covardia, é uma transformação que a gente faz procurando entender ainda assim o defeito do outro. A indulgência, palavra certa, falaremos logo mais, nesta relação não pode ser confundido com covardia. Mas se nós não tivermos atentos para esses conceitos ilusórios que as pessoas nos falam, isso faz com que a gente, às vezes, não consiga perseverar na mudança que nós queremos. O desapego, precisamos ter o desapego aos impulsos inferiores. Mas quando nós nos alimentamos desses impulsos inferiores, é como se a gente criasse um tédio. A nossa alegria, a nossa felicidade está nessas conquistas dos bens materiais. Quando a gente renuncia a isto, é como se a gente não tivesse nada mais para fazer. Aí é que entra a leitura edificante, aí é que entra os valores da caridade. A alegria que nós precisamos ter a partir do momento quando Jesus chega trazendo a notícia da Boa Nova. Então esta notícia da Boa Nova, ela inundou os corações daquela época, trazendo uma alegria indescritível, porque é uma mensagem que vem do reino de Deus para povoar os nossos sentimentos. Neste caso, o lar, quando esta família, vamos falar também da família, quando esta família se propõe a essa transformação, dirá então a doutrina espírita que o lar não é somente a moradia dos corpos, ela é também, acima de tudo, a residência das almas. Então, se nós queremos formar um conjunto de pessoas, uma família com uma felicidade real,
a gente vai eliminando essas dificuldades, essas imperfeições, e esta alegria, ela nasce espontânea quando a gente começa a praticar a caridade. Não é nada forçado, não precisa ninguém me mandar, não existe mais interesse em relação ao outro, mas existe um movimento espontâneo, um sentimento que brota de cada um de nós para ajudar, para auxiliar, principalmente neste tempo, com uma palavra de consolo, de esperança, reconforto a familiares que hoje estão nos perdendo, vamos usar assim essa palavra bem materialista, da convivência através do coronavírus, que todos nós sabemos. É a oportunidade que nós temos de levar uma palavra de consolo, de esperança, de reconfortamento para esses entes que estão saindo e a família ficando sem condições de fazer nada, atados até inclusive para o próprio velório. As televisões, os jornais estão mostrando que essa dor aumenta por esse procedimento que nem isso mais se pode fazer. Olha como nascem as oportunidades para a caridade. Não precisa ninguém me pedir para mandar essa mensagem. Nós sentimos brotar do coração essa necessidade, então. O lar deve encontrar as criaturas amantes da oração, esta oração vibrando com os espíritos superiores, para que esse momento passe mais rápido. Nós só temos uma forma da caridade moral, fazendo as nossas preces, fazendo com que, através dos nossos pensamentos, irradiemos as correntes maiores, as energias mais positivas, mais salutares, para que os espíritos superiores, melhores, possam pegar esse fluido manipulando, fazendo com que este momento passe mais rápido diante da nossa vida. Observe, então, nós fomos buscar na questão 886 do Livro dos Espíritos, para que a gente possa, então, já caminhando para o nosso encerramento, sobre a palavra caridade, que Kardec pergunta aos espíritos superiores. Olha a pergunta aqui na tela. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Porque nós começamos a falar do Evangelho, nós falamos da passagem de Jesus, falamos dos momentos que Jesus atravessava as dificuldades, porque nós não conseguimos compreender a sua meta daquela época. Então, qual a necessidade da lição que Jesus deixara sobre a caridade, dita por ele mesmo? Então, nesse sentido, quando se pergunta aos espíritos, trabalhadores superiores do nosso planeta, os espíritos superiores, Kardec pergunta então qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. Os espíritos superiores respondem para Kardec, mas também estão respondendo para nós, que estamos refletindo essa lição sublime de amor, que nos ensina a caminhar na direção da necessidade do outro. Então os espíritos superiores disseram para Kardec: benevolência para com todos. Este é o momento que nós precisamos, mesmo nas suas leituras, nas nossas leituras, diante dos procedimentos da vida, não podemos vibrar negativamente. Nós precisamos auxiliar os espíritos que estão incumbidos de nos ajudar a passar mais rápido. Quando você cria, quando você faz um enfrentamento pelo ódio, pelo ressentimento e pela mágoa, sem que a gente perceba, nós estamos emitindo alimento para a espiritualidade inferior. A espiritualidade inferior quer que isso passe rápido ou passe mais lento? A gente já sabe a resposta. Eles querem que passe mais lento. E quando nós vibramos no ressentimento e na mágoa, nós estamos ajudando quem? Essa espiritualidade menor. Quando nós, conforme falamos há pouco,
levamos a nossa solidariedade, levamos uma mensagem de amor, de reconforto para as pessoas que estão precisando deste momento, sem que a gente perceba também, estamos nutrindo um alimento essencial para os espíritos superiores, para que este momento passe mais rápido. A escolha é nossa. Viver bem é uma escolha nossa. Por isso que o Evangelho sempre fala nesses aspectos. Então a benevolência terá que ser para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros. Muitas pessoas vão postar, vão falar, vão se manifestar nos jornais, onde você quer que esteja, vão aparecer pessoas que contrariam as nossas ideologias. Mas a indulgência nos faz olhar por dentro, olhando para a pessoa e reconhecendo que as pessoas só vão dar aquilo que elas têm. Jesus dirá então no Evangelho: nós só nos manifestamos com aquilo que transborda no nosso coração. Então, se transborda no coração a piedade, que é também uma virtude, eu vou mandar uma palavra de consolo. Mas se transborda no meu coração o ressentimento e a mágoa, o que eu vou dizer para as pessoas? Então, são esses aspectos que a gente precisa e o que nós estamos refletindo com essa meta, com essa necessidade, esse objetivo de refletir e ser uma pessoa útil à espiritualidade maior. E ainda Jesus, é uma palavra de Jesus trazida pelos espíritos superiores a Kardec. Ele diz: nós precisamos ter então, portanto, o perdão das ofensas. Todas as vezes que a gente sabe que as pessoas estão falando para nos provocar, o silêncio, ele é o momento mais oportuno para nós. Porque revidar é uma coisa que todo mundo faz. E se todo mundo faz, nós sabemos que não é o verdadeiro. Silenciar é difícil, é muito difícil, porque expressa a nobreza de alma que cada um de nós temos. Não é covardia, é uma nobreza de alma que a gente expressa quando calamos diante do momento que o outro muitas vezes quer nos ferir, quer nos provocar, e a gente precisa estar atento para essas questões. A caridade, o homem verdadeiramente bom, é dele que nós estamos falando, ele eleva o que lhe é inferior. Na relação da nossa vida, existem muitas pessoas que a gente sabe que elas se apresentam de forma muito simples. Não é que elas tenham um complexo de inferioridade, é porque elas carregam com elas uma certa humildade. E muitas vezes, quando a gente vê uma pessoa dessa natureza, nós crescemos na nossa arrogância, nós crescemos no nosso egoísmo. Dirá o Evangelho mais uma vez, que à medida que nós vamos crescendo, nós vamos vendo as pessoas lá embaixo, nós estamos fazendo uma subida ilusória, e quanto mais alto nós estivermos, maior é o impacto quando cairmos na nossa realidade. Quando é que a gente cai na nossa realidade? Muitas vezes no nosso desencarne, que nós vamos reconhecer, ardendo a consciência pelo aquilo que nós fizemos, humilhando a outra pessoa, e nós vamos reconhecer que nós não somos nada disso que a gente pensava. Desta forma, quando nós nivelamos as pessoas na nossa vida, nós diminuímos a distância que nos separa. Quando nós olhamos as pessoas pelos seus erros, nós nos afastamos. Quando nós simplificamos, quando nós olhamos as pessoas com o devido valor de um irmão, tendo Deus como o nosso Pai maior, a paternidade divina, nós vamos nos aproximando, fazendo dele um irmão, e o Pai agradece através das suas bênçãos, da sua misericórdia, deixando no nosso coração transbordar a alegria
causadora da nossa caridade, como nós estamos falando. Então, os espíritos divinos, eles também falam dentro do Evangelho que assim como nós precisamos reconhecer a grandeza do outro, mesmo ele não tendo nada da vida material, nós também, quando necessitarmos desta relação com a vida espiritual maior, à medida que nós olhamos para ele com simplicidade, com humildade, nós também seremos olhados pelo Pai maior, pela espiritualidade trabalhadora da seara de Jesus, também de uma forma mais humilde e mais simples. Nós também trouxemos aqui, já caminhando, como eu falei, para o final, só para fazer uma leitura do livro de Alírio Cerqueira, um trabalhador nessa área, quando ele diz: ajudar é auxiliar, libertar é a forma nobre de tornar-se livre. Livre de quê? Das nossas imperfeições. Dando e doando-se, o indivíduo se salva, se liberta das paixões, desescraviza-se da posse infeliz, torna-se único, com o bem que frui e esparge, volvendo ao reino dos céus. Um dia nós vamos retornar à pátria espiritual sem estar, olha a expressão sábia, sem estar acorrentado à terra, sem estar escravizado pelas paixões da vida material. Portanto, trouxemos aqui um verso do poema, um dos poemas mais lindos de André Luiz, quando ele diz: o egoísmo é o amor que se animaliza. E às vezes a gente não se apercebe disso. Nós estamos animalizados pelo egoísmo. Por que animalizado? Porque nós estamos voltados completamente para as paixões da matéria, para as paixões ilusórias, para as paixões que muitas vezes nos faz sofrer após o nosso desencarne. É preciso, diz a poesia de André Luiz, é preciso reconhecer que a caridade é o amor que auxilia. Quando nós aprendermos esse movimento sagrado de andar na direção do outro para ajudar, para auxiliar, nós estamos então caminhando para Deus. Nós estamos então fazendo uma caminhada das trevas, vamos dizer assim, das nossas ignorâncias para a verdade, da treva para a luz, deste coração irracional animalizado para a caridade, que é a forma que nós apresentamos para nós mesmos o nosso crescimento. A meta que estamos aqui neste planeta para ser cumprida, o aprimoramento espiritual de cada um. Quando Jesus passava por aqui, ele dizia: meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo de aflições, de egoísmo, de vaidade, de arrogância, de criminalidades, onde as mãos eram lavadas pelo sangue. Mas a partir do momento que você adentrar no seu coração esse sentimento maior da vida, a caridade, e olharmos para as pessoas como irmãos, reconhecendo a paternidade divina, nós podemos, todos nós, unidos em pensamento e coração, dizer que a caridade, então, agora passa a ser deste mundo. A felicidade também pode ser deste mundo, quando reinar, quando transbordar no nosso coração a caridade tão necessária para tornarmos sensíveis à dor do outro, nos recolocando no caminho para o crescimento espiritual. Era isso, queridos, que nós tínhamos para hoje. Nosso boa noite, um beijo no coração de todos, que Jesus sempre esteja conosco. Até a próxima.